Você tem a sua Bíblia, abra comigo, por favor, ao livro de Josué. E eu vou ler vários versículos da Bíblia, mas todos vocês que foram criados na igreja, vocês vão reconhecê-los instantaneamente, sem ter que ler todas as passagens. Josué capítulo 2, o primeiro versículo. A Bíblia diz: Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo: ide reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Agora pode parecer estranho, se você pensar bem, porque 2 dos homens de Deus enviados por Josué teriam ido à casa de uma prostituta. Em suas tentativas de permanecer anônimos, esse seria o melhor lugar para eles irem, para que ninguém os vissem ali. E por detrás de tudo, Deus, sem dúvida nenhuma, os guiou até lá. Josué 2:9: e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Agora vou ler o versículo 18. Eis que quando nós entrarmos na terra, os espias falando com ela agora, atarás este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo a teu pai, a tua mãe e os teus irmãos, e a toda a família de teu pai. E eu quero que agora você leia Josué 6, começando com o versículo 21. E tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino ao velho, e até o boi, o gado, o miúdo e ao jumento. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os homens espias e tiraram a Raabe e a seu pai, a sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha, e tiraram também a toda a sua parentela e os puseram fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Tão somente a prata, o ouro, os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. 1 Tessalonicenses no Novo Testamento, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16, 17 e 18, são os versículos que eu vou ler. Paulo diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. E eu quero usar como tópico, pregando por alguns instantes nessa noite, Raabe e o arrebatamento. Pode parecer uma declaração estranha, Raabe e o arrebatamento, pois eu acredito que nessa narração antiga e histórica, que há uma figura cataclísmica a respeito do maior evento, futuristicamente falando, para o corpo de Cristo. E eu falo do arrebatamento da igreja, tipificada nessa história. Está um alerta, está uma figura daquilo que está para acontecer em breve, o evento mais cataclísmico que vai acontecer aqui na história da humanidade. Raabe
e o arrebatamento da igreja. Abaixe sua cabeça. Pai, enquanto ministramos essa noite, no santo nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pelo que o Senhor fez e vai fazer. Me ajude a pregar nessa noite, querido Deus, a dizer exatamente o que o Senhor quer que eu diga, e ajude essas pessoas a escutar, a receber e a entender Tua palavra. Me ajude a diminuir, para que o Senhor sempre venha crescer. E eu peço tudo em nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Esse mundo nessa noite está a caminho do julgamento. Eu quero repetir, simples como é, vale a pena repetir. Esse mundo está a caminho do julgamento. Outro dia eu estava no Jordão, aonde atravessa desde a terra do Jordão até a terra de Israel. Alguns minutos depois de parar e esperar que nossa entrada fosse aprovada, atravessamos aquela ponte estreita em cima daquele rio, que é tão famosa por causa dos historiadores bíblicos. Imediatamente do outro lado do Jordão estava a antiga cidade que recebeu a Josué pelo nome de Gilgal. E na distância se podia ver as palmeiras da cidade das palmeiras, que era Jericó. E eu nada pude fazer a não ser me perder em minha contemplação. Na minha mente eu quase que pude ver quase que 3 milhões de pessoas atravessando em terra seca, e o sacerdote levando a arca da aliança sobre os seus ombros, ficou por horas ali à beira do Jordão, enquanto as águas estavam paradas. Deus fez um milagre de proporções maravilhosas e gigantescas naquele dia. As ruínas de Jericó, que Josué ele conseguiu conquistar, ainda está ali. Os arqueólogos já escavaram as ruínas. O tijolo que foi usado na época de Jericó, mostrando como aquilo caiu quando o poder do Deus Todo-Poderoso tomou a cidade de Jericó para Josué e os filhos de Israel. Alguns podem dizer, como é então que isso pode ter alguma coisa a ver com essa época atômica e moderna na qual estamos vivendo? Tem muito a ver com isso. Essa narração é uma ilustração, um relato caleidoscópico, quase que perfeito a respeito do que vai acontecer num futuro próximo. E é isso que eu quero falar aqui nessa noite. Antes de tomarem aquela cidade, a Bíblia nos diz que Josué enviou 2 espias até Jericó para espiar a cidade. Não há nenhuma razão militar que explique por que Josué fez isso. Não há absolutamente nenhuma razão pela qual esses espias foram enviados. A batalha era do Senhor, então Deus estava dando detalhes e instruções ao seu povo, mas ainda assim eles foram enviados.
Eles foram enviados àquela cidade e entraram na casa de uma prostituta, como eu já mencionei, de todas as pessoas, e o nome dela era Raabe. Uma prostituta, uma meretriz, uma que vivia em uma casa de má fama. E esse é o paradeiro desses dois homens. E se encaixa no quebra-cabeça perfeitamente. Josué estava para destruir Jericó completamente. Eu digo Josué, ele foi instrumental, mas foi Deus. A cidade, uma das mais poderosas na face da terra daqueles dias, estava para ser totalmente aniquilada. Os arqueólogos dizem que se demolidores tivessem vindo contra aquelas paredes, elas iam cair para trás, mas caíram para fora. Você ainda pode ver os tijolos enquanto eles saem para fora, mas algo mais aconteceu. Os arqueólogos dizem que foram como se mãos gigantes, mais poderosas do que a mente do homem pode começar a imaginar, literalmente pegaram aqueles muros e jogaram eles no chão. Com tanto poder que não se pode descrever. Jericó era para ser aniquilada, completamente tirada do mundo. E antes disso acontecer, os dois homens foram enviados. Agora, há mais ou menos 6.000 anos atrás, o mundo sofreu uma queda cataclísmica, demolidora e horrível. Tudo o que se envolveu naquilo ali saiu fora de ordem e ainda estão fora de ordem. Os corpos interplanetários dos céus não funcionam corretamente hoje em dia. Nossos cientistas nos dizem que a camada de ozônio hoje, que nos protege contra os raios ultravioleta do sol, para que literalmente não cozinhem os habitantes da Terra, está ficando mais fraco a cada dia. As estações, elas também estão fora dos eixos. Hoje nós temos todo tipo de furacão, e nós temos tempestades e ciclones e terremotos também. E só vai piorar. E eu quero repetir, só vai piorar. Eu estava em El Salvador há alguns dias atrás, e eu olhei para a parte do centro da cidade, um terremoto que durou por 5 segundos, e derrubou El Salvador mais do que 10 anos de guerra comunista e da guerrilha. 5 segundos, se tivesse durado mais 3 segundos, não ia sobrar nada. Eu vi prédios gigantescos que tinham desabado como se fosse panqueca, uma em cima da outra. Eu via corpos sendo puxados e em sacos aqui à minha direita e à minha esquerda também. E só vai piorar. Como é que você sabe que só vai piorar? Nós sempre tivemos isso, mas só vai piorar. E só vai piorar porque a Bíblia diz que vai piorar. E por que é que a Bíblia diz que vai piorar? Mateus 24, Lucas 21 diz que vai piorar. E por quê? Vai piorar porque nessa terra que eu e você vivemos, ela geme por libertação. Há um gemido no planeta, há um gemido na criação que geme para ser liberto. Gemendo por milhares de anos de trevas satânicas, de sujeira satânica e de cativeiros satânicos, e eu sei que logo está para terminar. E nesse mundo caído, nesse sistema mundano, cataclísmico, pervertido e catastrófico,
a humanidade sofre com agonia, com assassinato, com ódio, com a guerra, a desumanidade do homem com o seu irmão. E nesse sistema, e nesse aglomerado de maldade, e nesse mundo que tem manchado a terra com o seu sangue, Deus enviou 2 espias. Esses espias são a palavra e o Espírito Santo. A palavra, na verdade, é Jesus. No começo era a palavra, e a palavra estava com Deus. Escute, mundo, escute, muçulmano, escute, budista, escute, cristão, escute, extintuísta, escute, confucionista, escute, hindu, e a palavra era Deus. E a palavra era Deus. E a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Glória a Deus. Eu não sei se você está sentindo, mas eu estou. Jesus é o Senhor. Jesus é Rei. Jesus é Cristo. Jesus é ungido. Jesus é Siló. Jesus é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus é Deus. Existe a palavra escrita e existe a palavra viva. A palavra escrita está escrito nas tábuas do meu coração, e a palavra viva está sentada nessa noite à direita do Pai. Não há como dividi-los, não há como separá-los. Quando você segura isso, você está segurando a palavra, e você está segurando o Rei, e você está segurando Cristo, você está segurando o Senhor, você está segurando o Senhor, você está segurando a glória, você está segurando a unção, está segurando Jesus. Glória a Deus. Aleluia. É por isso que o salmista disse: tua palavra é uma lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Aleluia. A mídia liberal aqui dos Estados Unidos, de alguma forma, está feliz porque eu disse que essa é a Constituição dos Estados Unidos da América. Glória a Deus. Eu quero que você saiba, a Constituição dos Estados Unidos é baseada totalmente na palavra do Deus vivo. A Declaração da Independência é baseada completamente na palavra do Deus Todo-Poderoso. A Declaração de Direitos é baseada na palavra do Deus Todo-Poderoso. O homem está tentando calar esse livro. Voltaire disse... Ele disse que daqui a 100 anos depois que eu morrer, a única Bíblia encontrada no mundo vão ser aquelas em museus de antiguidade. E 100 anos depois da morte de Voltaire, os seus livrinhos foram vendidos por 30 centavos. E uma edição da Bíblia foi vendida por milhões de dólares. Glória a Deus. O martelo quebra, o prego continua.
na casa de Voltaire, aonde ele fez essas palavras se tornarem conhecidas. Estão imprimindo Bíblias hoje. Glória. Aleluia. Algumas pessoas estavam tentando levar Bíblias à União Soviética e falaram que não podíamos, e perguntamos por quê. Aí eles dizem que é só historinha mesmo. E eles dizem, mas você não tem historinha na União Soviética? Se isso não passa de historinha, por que é que você está preocupado comigo levando mais historinhas aí? E o guarda disse, sim, é historinha, mas quando as pessoas leem essas histórias, a mente deles é transformada, o coração é transformado, a vida é transformada. E eu tenho que dizer para você, é porque ela está viva, é porque ela está viva e é porque a palavra é viva. Enquanto Jesus viver, essa palavra vai viver. Enquanto Jesus viver, essa palavra vai viver. E Ele nunca vai morrer, porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Esse livro é diferente de qualquer outro. Esse livro é mais temido do que qualquer outro livro na face da terra. E por quê? É o único livro de amor do mundo. Talvez porque esse mundo seja um mundo de ódio. É o único livro de justiça no mundo. Talvez porque esse mundo seja um mundo de injustiças. É o único livro de misericórdia e graça no mundo. Porque não há misericórdia e não há graça nesse mundo. Ele os enviou para espiar a palavra e então o Espírito Santo também. Aleluia. Eu quero dizer, o Espírito Santo, Ele está aqui hoje, e me escute com cuidado, de uma forma mais poderosa do que Ele já esteve antes em toda a história da humanidade. Eu quero que você entenda, o Espírito Santo hoje está trabalhando no mundo de uma forma maior do que Ele já trabalhou antes em toda a história humana. Eu sei do que eu estou falando. Eu nunca vi nada como isso. Nós nos Estados Unidos estamos tão acostumados com tanto evangelho, nós já recebemos tanto, que o coração está endurecido para o evangelho. Mas Deus está derramando seu Espírito hoje no mundo inteiro. No mundo inteiro. Ele diz que nos últimos dias eu derramaria o meu Espírito sobre toda a carne. Agora, outro dia, na verdade foi dia 6 de setembro, 1986. Era um sábado à noite, eu estava na igreja orando, nos ajuntamos ali no Centro Familiar de Adoração para orar para os cultos de domingo, todo sábado à noite. E eu tinha ido até a parte de cima e eu estava andando e eu estava orando. Então olhei para o meu relógio no momento que o Espírito de Deus começou a vir sobre a minha alma e falar ao meu coração. Deus me disse o seguinte, era 7h50 da noite, era 7:50. Ele disse, eu vou mandar um avivamento para esse planeta. Um avivamento como o mundo nunca viu antes. Dezenas de milhões de pessoas vão ser salvos. E eu quero repetir, são palavras maravilhosas, mas eu só posso falar aquilo que Deus falou ao meu coração.
dezenas de milhões de pessoas vão ser salvos. O leste europeu vai experimentar o mover de Deus, a Tchecoslováquia, a Hungria, a Polônia, e por aí vai, como nunca experimentou antes em toda a sua história. Centenas de milhares vão ser salvos e até milhões por detrás da cortina de ferro. Os países de terceiro mundo vão experimentar um mover de Deus como eles nunca viram, testemunharam ou conheceram. E eu levantarei pregadores, ele me disse. Pregadores com a unção do Espírito Santo, que virão no espírito e no poder de Elias. Pregadores que não vão vir de classes de psicologia e de seminários horríveis, mas pregadores que são cheios do Espírito Santo, pregadores tocados por Deus, pregadores cheios do poder de Deus. E eles vão acabar com o inferno. Eles vão acabar com os demônios. Eu disse em minha palavra, ele me disse que vão impor as mãos sobre os doentes e eles vão ser curados. Eu disse que eles, em meu nome, vão expulsar demônios. Ele me disse há alguns dias atrás, domingo pela manhã, em Santo Domingo, na República Dominicana, ele disse: eu quero que você cancele a maioria das cruzadas nos Estados Unidos, não todas, mas a maioria. E ao invés disso, eu quero que você leve as cruzadas às grandes cidades da América do Sul, América Central, da África, da Ásia. Isso é o que ele me disse. Agora é a vez deles. Agora é a vez deles. Ele disse: eu vou mover o coração dos reis. Eu vou abrir portas que estavam trancadas antes. E ele disse: faça duas coisas. Pregue uma mensagem para esse povo. Pregue Jesus. Pregue Jesus o Salvador. Pregue Jesus o que cura. Pregue o Jesus que faz milagres. Pregue o Jesus que batiza com o Espírito Santo. Pregue o Jesus que está por vir como rei. Em segundo lugar, diga às pessoas nos países de terceiro mundo, na Ásia, não busque ajuda nos governos para resolver seus problemas. Não busque ajuda no dinheiro americano para resolver os seus problemas. Mas busque a vinda do Senhor, porque o Senhor está voltando. Diga a eles que eu estou voltando. Diga a eles que eu estou voltando. Diga a eles que eu estou voltando. Muito bem. Deixa eu ver como é que eu vou dizer isso. Existem pessoas ensinando hoje que as coisas vão melhorar e melhorar cada vez mais, no sentido social, no sentido financeiro. Mas não vão. Me escute. Nós estamos sendo iludidos com um outro evangelho, que está nos dizendo que tudo vai melhorar pouco a pouco. Não é isso que a Bíblia nos diz. Paulo diz que nos últimos dias tempos trabalhosos viriam. E nós vivemos em uma sociedade protegida nos Estados Unidos, mas em muitas partes do mundo
a sofrimento como você nunca nem pode começar a imaginar. Eles nos dizem que pelo ano 2000 na África, eu já estive lá, eu já andei naqueles desertos, e eu já olhei nos olhos de mães que não podiam falar minha língua e nem eu falar a delas, e eu já vi bebês mamar nos seus seios e não havia leite ali. E as mães que olhavam sem nenhuma esperança. Eu já segurei muitos bebês no meu colo, da mesma idade dos meus netinhos, 5, 6, 8, 9 anos de idade, e as perninhas deles são quase do tamanho do meu dedo. O estômagozinho deles estão cheios assim de parasitas, morrendo de fome. Não está melhorando. Eles dizem que mais ou menos no ano 2000, que 20 milhões podem morrer de fome na África. Jesus nos disse em Mateus 24, ele disse que viriam guerras, reino contra reino, nação contra nação, terremotos em vários lugares, mas ele disse: não deixe que nada te atrapalhe de levar minha palavra para o mundo inteiro, que nada venha parar você. Não permita que a guerra te pare, não permita que o terremoto te pare, não permita que o comunismo te pare, não permite que o Islã te pare, não permite que os desviados te pare. Leve a minha mensagem para o mundo inteiro, para todo o planeta, para todo homem, mulher, menino, menina na face da terra. Essa é a razão hoje em dia porque Deus me mandou levar esse programa e colocar no mundo inteiro. Ele disse: eu vou abrir as portas dos países, e ele já fez isso. Eu digo países que os homens diziam que nós não somos cristãos, nós não acreditamos no cristianismo, nós não sabemos por que estamos fazendo isso. E se permitirem que eu fique no ar por 4 semanas, o programa recebe uma audiência tão grande que eles não retiram mais do ar. Você está me escutando? Nós estamos construindo em Baton Rouge o mais rápido possível para juntar o equipamento para traduzir para espanhol. Está sendo feito agora português, francês, italiano, alemão, russo, japonês, chinês. Eles nos falaram que na China outro dia, mandem as fitas. Na China. Você pode dizer, não pode ser. Toda cidade na qual entramos, milhares e milhares e milhares vêm. Sábado à noite em Santo Domingo, 58 mil pessoas estavam ali lotando aquele estádio para 40 mil. Todo aquele campo de futebol ficou cheio de gente. Bem no meio da mensagem, começou a chover. O estádio era aberto, 58 mil pessoas sentadas lá, e começou a chover. Eu não estou falando de chover pouco, eu estou falando de chover mesmo. Quando eu pregava uma frase, o meu intérprete pregava enquanto ele estava falando em espanhol, eu estava orando em inglês. Deus pare a chuva. Deus pare a chuva. Ninguém deixou aquele estádio. 58 mil pessoas sentadas ali com fome de Deus. Com fome de Deus. Nenhum se levantou e foi embora. Nenhum notou que as nuvens estavam densas. Nenhum então foi e parou de chover. E era como se o próprio Deus tivesse falado para o diabo: eu te mandei sair daqui.
Em quase 35 anos pregando o evangelho, eu nunca vi nada assim na minha vida, e na minha vida inteira. O poder de Deus veio sobre aquele estádio, 58 mil pessoas, 58 mil pessoas louvando ao Senhor nosso Deus. Eu estava pregando a respeito de Jesus expulsando o demônio de um garoto depois que ele desceu do Monte da Transfiguração e a glória veio sobre aquele lugar. Pela primeira vez na minha vida eu pensei que ia perder o estádio inteiro com pessoas. Eles estavam gritando e clamando a Deus. Você vai ver na televisão pecadores gritando. Os que não eram salvos estavam gritando. Os drogados estavam gritando. Os alcoólatras estavam gritando. Porque Jesus é o Senhor. 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 Aleluia. Quando eu fiz a chamada para o altar, vários vieram. Ele disse: leve a toda a cidade do mundo, aonde aceitarem o programa. Alguns nos dizem que a igreja está gradativamente vencendo o mundo. Raabe vai gradativamente ganhar o prefeito de Jericó e os conselheiros, e que vai haver uma mudança em Jericó. Os espias foram enviados não para converter Jericó, mas para tirar Raabe para fora de Jericó. O sistema desse mundo não vai melhorar cada vez mais. É maligno. Ele é pervertido. E todas essas coisas que eu te disse a respeito de ir ao mundo inteiro com o evangelho, eu queria poder te dizer que isso vai mudar o mundo, mas não vai. Vai transformar vidas e vai prepará-los para tirá-los. Mas eu vou te falar o que vai mudar esse mundo. Daniel nos disse, há 2.600 anos atrás, se encontra no 2º capítulo do livro que tem o seu nome. Ele nos contou sobre a estátua que foi vista com cabeça de ouro, o peitoral, os lombos, as pernas, os pés de lama e de ferro. Então ele disse: e eu vi uma pedra cortada, mas não pelas mãos. Não com mãos. Vocês pregadores sabem do que eu estou falando? Que quer dizer que esse sistema mundano vai ser transformado, mas não pela tentativa dos homens, nem mesmo pela tentativa da igreja, nem mesmo por esse evangelista ou esses ministros, mas por aquela pedra que é Jesus Cristo, e que vai descer e vai arrebentar aquele pé e destruí-lo em pedacinhos. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? O que é que você está me dizendo, pregador? Eu estou te falando: se prepare para o arrebatamento. Se prepare para o arrebatamento. Eu estou dizendo à igreja: se prepare ao arrebatamento. Eu estou dizendo ao corpo de Cristo: se prepare para o arrebatamento. Raabe era uma tipificação da igreja em Jericó, que é uma tipificação do mundo. Mas você pode dizer: ah, Raabe era prostituta. O que é que você acha que nós somos? Você não está olhando para ninguém estupendo nessa noite. Você está olhando para um pobre
coitado, cheio de falha e humano, que estava a caminho do inferno e não conseguia se salvar, e toda a minha família estava sem Deus e não sabiam como alcançar a Deus, não sabiam o que fazer para vir até Deus. Mas Deus, que é rico em misericórdia, mas Deus, que é rico, glória a Deus, mas Deus, que é rico em misericórdia, olhou, olha, os meus pais eram fazendeiros, e a minha mãe estava colhendo algodão quando me carregava nos últimos 3 meses da sua gravidez. Não importa que o governo de hoje pode dizer que nós não tínhamos privilégios, mas Deus veio sobre essa família pobre e limpou com seu sangue e nos lavou com o fluir do Calvário de Jesus Cristo. Glória a Deus! Somos miseráveis e pobres e cegos e nus. Nossa única esperança é Jesus Cristo. Você não escuta muito disso hoje em dia, mas tem sido negligenciado por tanto tempo que eu vou ter que bater forte para compensar o que perdemos. Nós não somos nada. Nós não somos nada. Se nós somos alguma coisa, tudo é dele e nada vem de nós. Nós temos esse tesouro em vaso de barro. Nós somos vasos de barro com tesouro dentro. Eu nunca me canso de maravilhar-me com o que Ele usa. Eu agradeço a Deus porque Ele me usa. Tudo é Ele e nada de mim. Prostitutas, os espias foram ao lugar certo. Você pode dizer, meus pais, os meus parentes vieram ali no Mayflower. É para fugir da perseguição antes de saírem de onde eles estavam. Você não sabe quem eu sou? Eu sei quem você é, sim. Alguns de vocês assentados aí nesse grande apartamento em Hollywood, você tem o tapete tão grande que quando você tenta andar, você afunda. Os diamantes na sua mão esquerda ficam puxando você para o lado quando você tenta andar. Senhora, você vai até o seu armário, você abre, você tem tanta roupa que você nunca vai usar tudo, mas por dentro você está entediada. Você está entediada para morrer. Você não tem nada que te dê alegria de viver. Você está entediada com a vida. Você está entediada como viver. Você está entediada quando se levanta. Você está entediada quando vai dormir. Você está entediada quando você fica bêbado. E quando você está comum, você está entediada. Dentro de você está vazio. Todo o ouro e a prata e as drogas e a cocaína e o sexo ilícito não pode preencher o vazio do seu coração. Mas nessa noite eu posso direcionar para alguém que pode encher o vazio, que pode preencher o vazio e que pode elevar você acima das trevas e que pode te dar uma razão de viver e que vai te falar o sentido da vida. Ele disse: eu vim para que eles tenham vida e a tenham em abundância. Senhor, a única diferença entre você e a prostituta nas ruas é que suas roupas são melhores. Seu coração é tão cego quanto dela. Você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Não troca de canal, não deixa a televisão quieta.
Jericó não podia ser poupada. Eram maus, ruins, malignos. Esse mundo não pode ser poupado. É muito mal, muito ruim, muito maligno. A pedra tem que sair do céu e destruir. E eu quero te dizer qual é a sua resposta. Eu quero que você me ouça. Eu quero te dizer qual é a sua resposta. Você diz, é Jesus. Não, vamos olhar para isso. Claro que é Jesus, com certeza é Jesus. Eu já disse que é Jesus, o livro diz que é Jesus. Mas acreditar que Jesus nasceu da Virgem Maria não é o suficiente. Eu debati segunda passada, desde a época que eu preguei essa mensagem. Quando você escutar, só Deus sabe. Eu debati com o estudioso do Islã mais eminente do mundo. Eu nunca vi ninguém conhecer a Bíblia mais do que aquele homem, e ele não acredita nela. E é algo estranho, eu amo ele. É algo estranho, eu amo. O Islã também acredita que Jesus nasceu da Virgem Maria. Mas não é o suficiente. Não é o suficiente acreditar que ele viveu uma vida pura e sem mancha. Ele viveu, mas acreditar nisso não é o suficiente. Você me ouviu? Acreditar que ele é um grande profeta não é o suficiente. Ele era um profeta. Você sabia que existem 333 profecias somente no Velho Testamento que falam da vinda de Jesus Cristo? 333. Não existiu profeta nenhum maior do que Jesus, mas não é o suficiente. Entenda, você não é salvo porque ele nasceu da Virgem, não é porque ele é puro, não é por causa dos milagres que ele fez, ou do seu ministério profético aqui na terra. Mas você é salvo por causa do sangue. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Batistas, eu quero te dizer uma coisa. Eu e você podemos discordar no Espírito Santo, mas continuem firmes no sangue. Não larguem o sangue. Não largue o sangue. Pentecostais, vocês podem ter todos os dons do Espírito. Você pode orar em línguas 24 horas por dia, mas essas coisas, por mais importantes que sejam, não vão salvar você, pois é o sangue, o sangue, o sangue, o sangue, o sangue que lava você e que salva a sua alma. Há 80 anos atrás, um irmão negro pelo nome de D.T. Haywood se assentou com um lápis na mão e escreveu: Então vem o refrão: I see a crimson stream of blood. It flows from Calvary. Its waves
waves which reach the throne of God are sweeping over me. Você pecou. Não há por que orar. Eu me volto para Jesus e Ele me manda dizer: I see a crimson stream of blood. It flows from Calvary. Yes, it's waves which reach that throne of God are sweeping over me. Eu quero te dizer algo mais. Raabe disse: poupe-me. E os dois espias disseram: este cordão de fio de escarlata, que era um cordão, uma corda, na qual eles desceram ao lado daquela muralha, que foi forte o suficiente para segurá-los. Pendure ela de novo na janela. Então, quando nós voltarmos e vermos a corda vermelha, você então vai ser poupada. A corda é forte o suficiente para te segurar. Você me ouviu? Agora permita que eu pregue para você por apenas 3 minutos. Eu quero falar abertamente com você. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. O que isso quer dizer? Quer dizer que todo filho de Deus que é comprado pelo sangue de Jesus nesse mundo, que já viveu, morreu, está vivo aqui hoje, vai subir em um instante, num piscar de olhos. Eu sei que está perto. Eu sei por várias razões que não vai demorar muito até que aconteça. Eu sei disso. Uma das coisas que me amedronta muito é porque alguns dos nossos pentecostais e carismáticos pregadores que estão pregando contra esse tipo de coisa. Não escute a eles. Não escute a eles. Escute a João o amado. Quando ele escreveu o último livro de Apocalipse, terminou dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Muito bem, rapidamente agora. Eu quero perturbar você por alguns instantes, antes de acabar essa mensagem. Se há pecado em sua vida que não está confessado, eu estou falando com cristãos agora. Se há pecado que não é confessado, que você ainda não se arrependeu desse pecado na sua vida, você não vai ser arrebatado. Como é que eu sei disso? Porque Êxodos 12, Moisés disse aos filhos de Israel: coloque o sangue nos umbrais da porta, entre na casa, fique na casa. Não importa se você é judeu, não importa se você é meu irmão. Se você sair da casa, quando o anjo da morte sair, você vai morrer. Fique na casa. Fique na casa. Se pecarmos, nós temos um advogado diante do Pai. No momento que você faz algo errado, naquele segundo peça perdão a Deus, e Ele prometeu que Ele vai fazer isso. Mas se você não pedir perdão para Ele e a trombeta tocar, você vai ficar aqui. Em segundo, eu sei que isso não é muito popular, eu sei que pessoas não gostam de escutar isso, acredite no que você quiser, eu estou certo. Paulo escreveu para Corinto, segundo livro: por isso sai do meio deles
e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e vos receberei. O mundo é seu inimigo. Você pode até assistir filmes de Hollywood se você quiser, mas você vai perder o arrebatamento. Você está me ouvindo? Nossas igrejas podem ficar assistindo os filmes, mas elas não vão subir. Nossas igrejas podem ficar aí com as boates, mas não vão subir. Você diz, eu não acredito, não importa o que você acredita, eu estou certo. O livro diz, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor dos Exércitos, e eu vos receberei para mim. Eu não vou mandar mais dinheiro para você, Jimmy Swaggart. Foi isso que um distribuidor de cerveja me disse outro dia. Não te ajudo mais. Não posso fazer nada. Sua cerveja não vale nada. É veneno. É bebida para porcos. Deus tem misericórdia de você. Você precisa ser salvo, cheio do Espírito Santo, e jogar essa bebida no esgoto. Eu vou dizer algo mais. Não grite ainda, você pode não gostar do que eu vou falar. Estou na Carolina do Norte. A Carolina do Sul não é muito longe, mas qualquer cristão que planta tabaco tem que voltar ao altar e ser salvo. Isso é errado. É errado. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Vocês que apostam em Las Vegas, eu sei. O que vamos fazer, irmão Suega? Nós somos salvos e não podemos perder o trabalho. Eles nos falaram que podemos continuar com isso, testemunhar enquanto trabalhamos. Esse pregador burro da televisão que te ensina isso, não escute a ele. Apocalipse 3, 15 e 16. Ele disse à igreja da Laodiceia. Ele disse: vocês estão mornos. Ele disse: eu preferia que você fosse um ou outro. Não dá nem para lavar prato na água morna. Seja frio ou seja quente. Sabe por que ele disse isso? Você sabe por que ele disse isso? Tem muitas razões para isso, mas eu vou te dizer uma das razões pela qual ele disse isso. Ele disse na sua palavra também que onde 2 ou mais estiverem em meu nome, eu estarei no meio deles. Ele precisa ir a essas igrejas mornas. Olha, não há nada pior do que uma igreja morta e, sabe, uma Assembleia de Deus morna, uma pentecostal, ou uma quadrangular, ou carismática. Igreja assim. Nada nesse mundo é pior do que uma igreja batista morta. Você está me ouvindo? Ele tem que ir, ele disse que estaria lá. Ele não mente, ele disse que se... Olha, ele tem que ir. Eu não tenho que ir. Eu não prometi que iria. Ele prometeu, então ele tem que ir. Ele disse: seja frio ou quente, entre ou saia. Ou você anda no cavalo ou você vende ele.
Deus, igreja. Pegue fogo por Deus, igreja. Seja cheio do Espírito Santo, igreja. Seja cheio do Espírito Santo, até que não haja mais espaço para o mundo, não tenha mais espaço para o diabo, não tenha mais espaço para demônios, não tenha mais espaço para o inferno. Seja cheio do Espírito Santo. Fique tão cheio do Espírito Santo que todo parente que você tem acha que você é doido. Fique tão cheio do Espírito Santo que seus amigos da escola vão pensar que você enlouqueceu. Seja tão cheio do Espírito Santo que quando te verem chegando no trabalho, eles vão te ver e vão falar: olha aquele viciado em Jesus ali, olha aquela viciada em Jesus ali. Meu tempo acabou, mas eu não tenho mais tempo para acabar essa mensagem. Aleluia. Aleluia. Eu quero falar rapidamente, me dá mais 5 minutos, eu preciso falar isso aqui. Deus disse a Josué, entre no seminário, pegue o seu doutorado em psicologia. Então você pode falar para o pessoal de Jericó o que está errado com eles, é a cabeça deles. É a autoestima deles. Agora, eu não acho que ele disse isso. Ele disse: pegue o sacerdote, coloque a arca da aliança no ombro deles, aquilo representa a glória de Deus. Deixe ele andar na sua frente por 6 dias, andem atrás dele, mas não diga nada. Apenas siga-o. No 7º dia, dê a volta 7 vezes. Não era um lugar muito grande, era muito grande, mas a parte do muro era grande. Dê a volta 7 vezes. Depois da 7ª volta, grite e toque a trombeta. Mas espera aí. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com voz e com a trombeta de Deus. Glória a Deus! E Raabe também vai estar ali, aleluia, pelo poder do Deus Todo-Poderoso, pois os mortos ressuscitarão primeiro. Desculpa a minha empolgação, mas isso é melhor do que qualquer jogo de futebol, isso é melhor do que qualquer jogo de voleibol, isso é melhor do que qualquer coisa que o mundo tem para oferecer. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, a corrupção vai se vestir de incorrupção. Glória a Deus! Glória a Deus! Quem vai? Todos que são salvos, que é coberto pelo sangue, vai. Um padre católico veio me ver outro dia, é um bom amigo. Eu e ele discutimos, como discutimos? Discutimos, viu? Mas ele está salvo. Ele está errado, mas está salvo.
É cheio do Espírito Santo também. Se a trombeta tivesse tocado, íamos terminar a conversa no céu. Glória a Deus. Você está dizendo, padre católico? Claro! Meu Deus, olha só. Ele estava muito melhor do que a maioria. Você sabe, Jimmy, do que é que você está falando? Não é da sua conta sobre o que estávamos discutindo. Você diz, ele é católico, ele não pode estar certo. Você já pensou o quão errado nós estamos em tanta coisa? Eu não sou salvo porque sou certo. Eu sou salvo porque estou lavado no sangue do Cordeiro. Agora, não se preocupe com nada. Quando chegarmos na glória, Jesus vai consertá-lo. E vão consertar vocês que acreditam que uma vez salvo, salvo para sempre também. Ele vai consertar você, pentecostal, que acha que tem que orar em língua para ser salvo. Ele vai te consertar também. Não tem nada de errado com eles lá em cima, eles estão felizes. Josué disse, tirem dali, tire Raabe, tire a família dela, tire os irmãos, as irmãs, o pai, a mãe, tire todos eles dali. Tire-os dali. Os 2 espias entraram, preparando eles para saírem, antes que até que a pedra venha e derrube tudo, e eu tenho que terminar esse culto. Você já está aqui faz tempo demais, vou terminar. Deixa eu terminar. Josué diz que ela habitava em Israel até esse dia. E ela estava na linhagem de Jesus, para ser sincero com você. E eu estava em um estado específico, e não vou falar abertamente porque eu não quero envergonhar a ninguém. E eu cheguei a uma casa maravilhosa e a história é tão linda. O homem que era dono da casa, alguns anos atrás, estava em uma prisão. E eu não posso dizer, é um milagre. Os policiais estavam lá. O detetive, uma das maiores cidades do mundo, ele tinha sido um detetive, foi um detetive por vários anos. A primeira vez que ele viu meu amigo colocou uma arma aqui, na sua cabeça. E o detetive estava deitado no chão. Meu amigo quase puxou o gatilho, isso foi antes dele ouvir falar de Jesus. Quer dizer, o pai dele era um pregador batista, um dos homens mais doces que você pode conhecer. Então ele sabia de Jesus. Desistiu de usar a arma. Foi para a cadeia. Ficou na prisão 11 anos. E eu não estou falando dele, mas ele foi salvo como resultado aqui do nosso programa. Eu cheguei na casa dele, linda, Deus estava sendo muito bom com ele. E ele tem sido tão bom com esse ministério. Aquele que tem muitos pecados perdoados, ama muito. Uma senhora, a França estava do meu lado, uma senhora veio até mim. E eu nunca tinha visto ela antes na minha vida. Ela estava muito bem vestida. E ela veio até mim e me abraçou e começou a chorar. E ela disse, por favor, me perdoe.
Mas veja bem, irmão Swagger, há 5 anos atrás, eu era uma prostituta. Eu vendi o meu corpo nas ruas. Ela era uma Raabe, a prostituta. O que você imaginar eu já fiz. A sujeira, a podridão, a nojeira, o pecado, a vergonha, o cativeiro, o álcool, as drogas. Naquela manhã, ela disse: eu me assentei no meu apartamento e eu vi o seu programa. E você pregou a respeito da mulher que tocou a orla do seu manto. E ela disse: nunca mais vou me esquecer. Ela disse que se ajoelhou e foi se arrastando no chão. Isso pode não ser algo que você possa entender, mas ela abraçou aquele pequeno televisor e clamou e disse: Jesus, o Senhor pode fazer a mesma coisa por mim hoje que o Senhor fez por ela. Não havia um hino tocando como fundo musical. Não havia uma janela bonita. Não havia um coral de vozes bonitas em uma melodia. Mas em alguns instantes, todo o pecado foi lavado. Eu estou dizendo em um segundo. E ela disse: ele entrou em meu coração e ele mudou a minha vida. Eu não sou o que eu era mais. Ele me tirou. A oferta ainda é para quem quiser. E Ele ama você. Ele ama você mais do que você pode saber. Ele morreu por você e Ele ressuscitou dentre os mortos e Ele está voltando. Abaixe a sua cabeça, por favor. Pai Celestial, está na hora. Está na hora, eu posso sentir, eu sei. Comandante, nós estamos avançando em todos os lados. Estamos tentando fazer a colheita antes que venha a tempestade. Muitos deles, Senhor, estão doentes. Muitos estão machucados, muitos estão sofrendo. Muitos estão cansados. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, foi por nós. Deus, Espírito Santo, enquanto eu preguei nessa noite, leve a todo o coração e a toda a vida, de cabeças baixas e olhos fechados. Sua presença está nesse lugar. Nessa noite, a trombeta pode tocar. Amanhã a trombeta pode tocar. Pode ser pela manhã, à tarde ou à noite. Eu quero que você toque, Randy, você já tocou milhares de vezes. Ele está voltando. Toque o verso e depois o refrão, por favor.
com alegria recebemos a sua volta. E pode até ser de manhã, e pode ser à tarde, à noite ou à tarde. Mas, meu amigo, Ele está voltando. Ele está voltando. Ele está voltando. Toque mais uma vez, Randy. Eu sinto a presença dEle. He's coming soon. He's coming soon. With joy we'll welcome His return. It may be morn, it may be night or noon. We know He's coming soon. A presença dEle está nesse lugar. Eu quero fazer uma pergunta e não vou te segurar muito aqui. Quantos aqui sabem sem dúvida nenhuma, e eu não quero que você levante sua mão agora, mas sem dúvida nenhuma, se a trombeta tocar agora, você sabe que você está pronto para subir? Não levante sua mão, fique com ela abaixada, por favor. Isso é entre você e Deus. Você sabe que você está pronto, sem tempo para orar. Você sabe que está pronto, por causa de Jesus. Em segundo lugar, quantos aqui podem dizer: irmão Swagger, eu não sei se eu estou pronto ou não. Eu não sei se estou pronto ou não. Levante sua mão. Fique com ela levantada, eu não vou envergonhar você. Fique com ela levantada, eu estou falando com todos aqui agora, os cristãos e que não são salvos. Eu não sei se eu estou pronto ou não. Levante a mão, levante a mão, até ali em cima. Estou vendo sua mão, Deus abençoe você, até lá em cima. Muito obrigado. Eu quero que todos aqui se coloquem de pé, por favor. Todos se coloquem de pé, por favor, se coloquem de pé. Eu quero te pedir, por favor, para vir até aqui embaixo. Eu quero te pedir para vir. Você que levantou sua mão. Esse é o momento, o Espírito Santo, o espia que Deus está mandando a essa Jericó. Ele pode estar falando ao seu coração. E daqui a algumas horas Jesus pode até voltar. Porque Jesus, na verdade, tinha o nome de Josué. E eles vão cantar: há espaço na cruz para você. Enquanto eles cantam e o Espírito de Deus se move, há espaço na cruz. Eu quero que você desça até aqui. There's room at the cross for you. Yes, there's room at the cross for you. Though millions have come, there's still room for one. Yes, there's room at the cross for you. Sing it again, please. Sing it again. There's room at the cross for you. Yes, there's room at the cross for you. Come on right now, He's calling you. Though millions have come, there's still
quero que vocês olhem para mim, por favor, por alguns instantes. Não há nenhum de vocês aqui nessa noite e nenhum de vocês pela televisão, independente de quem você seja, que daqui a pouco, nessa noite, todos os seus pecados pode ser lavado instantaneamente. Instantaneamente. É simples assim, por causa daquilo que Ele fez no Calvário. Porque Ele te ama. Eu vou orar a oração do arrependimento e eu sei que alguns de vocês aqui não precisam disso. Vocês já são cristãos. Mas não vai te machucar orar outra vez. E quando você chegar na parte dos pecados sendo lavados, se há algo em seu coração, coloque debaixo do sangue agora. E Ele prometeu que Ele iria limpar você de toda a injustiça. Abaixe a sua cabeça, por favor. Feche os seus olhos e vocês pela televisão também. Vamos orar. Diga comigo e acredite de todo o seu coração. Querido Deus no céu, eu sou um pecador perdido. Perdoe-me, por favor, e lava-me, e limpa-me com teu sangue precioso de toda injustiça. Eu estou cansado do pecado. Estou voltando para casa. O Senhor disse na tua palavra, Romanos capítulo 10, se confessarmos com nossa boca o Senhor Jesus e acreditar em nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, vamos ser salvos. Obediente à tua palavra, nesse momento, com a minha boca, eu confesso o Senhor Jesus. E em meu coração, eu acredito que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. E eu acredito que Ele vive. Nesse momento, eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor, meu Rei, meu Cristo e meu Salvador. E de acordo com a sua palavra, que não pode mentir, eu estou salvo. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus!